Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero mostrar algumas oportunidades que a gente pode vir a ter no Bitcoin, né? A gente está com um potencial bem bacana aqui de alguns movimentos, então isso pode ajudar bastante aí na leitura de vocês também. Então eu quero passar alguns conceitos técnicos, passar algumas possibilidades que a gente pode vir a ter, né, de oportunidades para a gente estar aproveitando. E também quero mostrar algumas operações, né, duas operações específicas. Tem uma aqui em Ape também que tá querendo acontecer, uma oportunidade aparentemente muito boa, né? Vou mostrar para vocês também todo o estudo, todo o racional, todo o contexto técnico que a gente vem desenvolvendo nela aqui. E no Bitcoin a gente teve duas operações bem interessantes também que eu quero mostrar para vocês, que foram muito bonitas dentro da metodologia de Wyckoff, né? Dentro das estruturas de Wyckoff. Então eu vou mostrar para vocês aí. Começando aqui no gráfico de 4 horas, para a gente ir nessa linha aí das oportunidades que a gente pode vir a ter, a gente tem essa pequena estrutura dentro, né, desse estudo que a gente está fazendo aí todos esses dias. A gente chegou na conclusão de que, de fato, aqui a gente pode ser uma área de acumulação, né? O preço já caiu bastante, a gente pode estar numa região de acumulação. Isso não significa que a gente não possa cair mais. Com certeza a gente pode cair mais. A gente tem aí uma possibilidade do Bitcoin chegar até $9.000, né? A gente tem esse estudo aí, mas a gente está numa região que realmente tem grande potencial de segurar também ao mesmo tempo. Então a gente está nessa indecisão aí e a gente tem que agir a partir do momento, a partir do que o mercado nos mostra, né? A partir do que o mercado nos entrega de oportunidades. Então é assim que a gente age no mercado. A gente sempre age a partir do que o mercado nos entrega. A gente não pode criar nada nem achar as coisas. Então a gente age a partir das oportunidades que são criadas pelo mercado. O mercado cria as oportunidades, ele nos dá as oportunidades. E a gente está aqui só para aproveitar elas, ficar atento, né, de forma objetiva, aproveitar elas. Então aqui a gente tem o quê? Uma pequena estrutura dentro dessa possível grande estrutura. Essa estruturazinha aqui, no 4 horas, o que eu estou querendo ver nela aqui, que eu gostaria muito de ver nela, mas vamos ver o que vai acontecer. Caso o preço venha aqui embaixo, eu gostaria de ver esse movimento dessa descida aqui embaixo, essa captura de liquidez, o preço respeitar esse fundo, né, que foi formado. Então seria bem interessante se ele respeitasse esse fundo, capturasse essa liquidez presente aqui embaixo, voltasse para dentro da estrutura, fizesse esse teste e aí fizesse esse movimento de alta, porque a gente tem essa possibilidade aqui de onda C, né? A gente pode estar num movimento corretivo aqui, a gente tem essa possibilidade de onda C, que seria um movimento bem interessante, diga-se de passagem, né? Porque a gente está num final de ciclo aqui, claro que a gente pode, caso a gente veja mais queda, a gente pode estender essas ondas 5, né, que estão terminando aqui, a gente pode estender elas mais para baixo, sem problema nenhum. A gente continuaria nessa baixa. Aí, caso o preço capturasse liquidez aqui para cima, voltasse para dentro da estrutura, fizesse uma configuração de redistribuição, né, fizesse um uptrust aqui em cima e tudo mais, aí a gente poderia entrar vendido, que isso faz esse movimento possível de baixa. Porém, o que eu gostaria de ver de fato aqui mesmo seria mais esse cenário aqui de uma acumulaçãozinha, né? Essa pequena acumulação aqui dentro, a gente tem muita liquidez aqui dentro, tá vendo? A gente pode colocar assim. A gente tem muita liquidez aqui embaixo, então eu gostaria de ver o preço capturando essa liquidez, voltando aqui para dentro, fazendo um teste com baixo volume. Então, se esse cenário todo aparecesse, seria uma bela oportunidade para a gente estar aproveitando esse movimento, essa onda C aqui, que também poderia ser uma possível reversão aqui do movimento, né? Se a gente considerar que isso aqui pode ser uma onda 1, uma onda 2 e indo para fazer uma onda 3, num fractal muito maior, né? E aí a gente estaria pegando aqui um ponto para aproveitar essa onda 3, né? Que costuma ser a maior das ondas, costuma ser a melhor onda para a gente estar pegando aí, impulsiva. Então a gente tem essa possibilidade, só uma possibilidade, a gente tem que, né, ver o que o mercado vai nos entregar. Então caso ele chegue aqui embaixo, a gente tem que ver como que ele vai chegar. Caso ele perca esse fundo aqui, a gente tem que ver como que ele vai perder esse fundo. Caso ele retorne com volume crescente, demonstrando que de fato entrou força compradora e a gente volte para dentro da estrutura e a gente venha caindo fazer um teste com baixo volume, demonstrando que a oferta está fora do mercado, ou seja, a intenção de fato está na compra. Então a gente sim pode trabalhar com essa compra aqui, seria uma boa oportunidade aí.
Então, voltando, indo aqui para o gráfico do H1, quero mostrar para vocês uma oportunidade que a gente teve muito bonita no Bitcoin. A gente tem essa acumulação aqui de Wyckoff, né? Possível acumulação, é sempre possível, né? Eu sempre falo assim, a gente tem sempre essa possibilidade das estruturas, porque até então aqui é uma acumulação muito bonita. Na hora que a gente pegou a operação aqui, eu não peguei a operação na verdade, foram duas operações, eu não cheguei a pegar, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que foi. Mas quando a gente pega a operação, esse exemplo, por exemplo, dessas operações que eu vou mostrar, a gente pega no viés de ser uma acumulação. Porém, o que vai ser de fato, a gente só sabe quando o mercado se inicia de forma tendencial, né? O efeito dessa causa. Então, quando a gente tem uma estrutura, isso nada mais é do que uma causa, né? Segundo o Wyckoff. Quando a gente tem a formação do mercado lateral, uma formação de uma estrutura, isso é uma causa, e quando a gente está no movimento de tendência após essa causa, é o efeito da causa. Então, quando a gente tem um efeito da causa, a gente sabe o que foi aquela estrutura, né? Se aquilo foi uma acumulação, se aquilo foi uma redistribuição, ou se aquilo foi uma distribuição. Então, aqui até então a gente está diante de uma acumulação, porém se o preço voltar aqui para baixo, fizer um pullbackzinho, um teste bem sucedido e despencar para baixo, a gente vai ver que isso aqui foi uma redistribuição, né? E não uma acumulação como a gente estava achando. Mas voltando aqui, se a gente jogar no gráfico de 15 minutos, a gente pode... Vou mostrar para vocês essa operação, foi muito interessante. Olha só essa região aqui. Olha só como que a gente tem liquidez aqui. Então vou colocar aqui do jeito que eu gosto, que fica bem didático. Então olha só, a gente tem liquidez nessa região, muita liquidez, e aí a gente vê o preço perdendo a região nesse ponto. Olha só como isso aqui foi uma barra, vamos ver, foi uma barra de 2,40%. Então foi um barrão vermelho de baixa, caindo, o preço caindo bastante. E em algum momento aqui embaixo entrou muita força compradora, o preço subiu forte, olha só como que retraiu tudo, o preço subiu muito forte, ou seja, entrou muito volume de compra no momento onde a gente estava caindo muito forte. Então a gente tinha muito volume de venda, o mercado estava caindo, e do nada entrou muito volume comprador, o mercado subiu muito, retraiu tudo, e a gente teve essa entrada de volume comprador. Então sempre que a gente tem esses movimentos de muito volume entrando no mercado, né, esse volume de absorção, esse exemplo é um ótimo exemplo, o mercado está caindo forte, e do nada entra muito volume comprador, o preço volta tudo, né, mais ou menos esse cenário aqui assim, ó. Deixa eu diminuir. Olha só. Então, se a gente tem o preço caindo, então o preço está caindo, e aí a gente começa a cair muito, começa a cair muito, começa a cair muito. Do nada entra muita força compradora, o preço sobe tudo, faz uma volta em V. Sempre que a gente tem esses movimentos, a gente tem, né, na maioria das vezes, a gente tem um potencial muito grande da gente ver o mercado indo testar esse volume, porque é mais ou menos assim, quando a gente entrou muita pressão compradora, então o mercado vai testar o comprometimento dos compradores, entendeu? Ele vai voltar, então ele forma essa volta em V, e isso aqui chama V15, né? Ele faz essa volta em V, essa retomada em V, e ele vem testar o comprometimento dos compradores, né? O comprometimento de todo esse volume que entrou. Então, entrou muita força compradora. Então, os vendedores, né, eles jogam o preço lá embaixo de novo para ver se é isso mesmo. É isso mesmo? Entrou, vocês estão dispostos a comprar mesmo? É meio que essa analogia. E aí o preço tende a voltar, tende a segurar, né, o fundo, volta, testa isso aqui. Esse teste ele tem que ser em baixo volume, então normalmente ele é em baixo volume. Então o que que mostra? Aqui a gente tinha muita força vendedora, a partir do momento que entrou essa força compradora, os vendedores ficaram com medo de vender. Então a gente tem essa queda aqui com baixo volume vendedor, ou seja, o desinteresse agora, né, o mercado estava em queda e agora a gente tem um desinteresse na queda. O mercado está caindo, sem força vendedora. Então, quando a gente não tem oferta no mercado, o mercado sobe. E a gente não só não tem oferta, como a gente tem pressão compradora também, então a gente tem esse movimento de alta. Então, foi exatamente o que aconteceu nessa região aqui. Porque aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, então não está dando para ver esse V. Mas se a gente jogar aqui no gráfico de 1 minuto, olha só no gráfico de 1 minuto, que maravilhoso que está isso aqui. Vocês vão entender exatamente o que eu falei agora. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá, olha aqui.
Olha que maravilhoso isso aqui. Olha essa volta em V. Exatamente o que eu falei, tá vendo? O preço vem caindo, a gente começa a cair forte, cair forte, cair forte, e do nada entra uma pressão compradora enorme, o preço sobe forte, faz essa volta em V, e aí a gente vê o preço voltando para testar esse comprometimento. Olha só como é que ele voltou. Com volume extremamente baixo, olha só como é que o volume estava alto aqui, tanto na queda, quanto depois que entrou o volume comprador. Então a gente tinha muito volume nessa região. A oferta estava dominando, o preço estava caindo muito, entrou uma pressão compradora absorvendo toda essa venda, e a gente voltou tudo, e aí o preço vem testar com um volume quase que insignificante, veio fazer todo esse teste. Então toda essa região aqui, ó, todo esse movimento, ele foi um movimento de teste. Todo esse movimento foi um movimento de teste, e a gente está no gráfico de 1 minuto, né? Então se a gente voltar lá agora no 15 minutos, vai ficar mais claro ainda. Então olha só, no 15 minutos a gente tem essa região aqui, é aquela volta em V que eu mostrei, e essa região toda aqui é o teste. Então a gente tem o teste, essa região de teste, com volume muito baixo, ou seja, demonstrando que de fato a gente tinha essa intenção na alta agora, o mercado mudou, né, o caráter dele ali, a intenção, e aí a gente pode montar uma posição nessa região, mas a gente precisa de um gatilho, né? Aonde que a gente vai montar uma posição? A gente sabe que esse movimento é muito provável, a gente teve toda essa configuração e a gente está no movimento de teste, e esse movimento de teste está sem volume. Então a gente precisa agora só de um padrão, a gente precisa de alguma indicação, a gente precisa de algum gatilho para a gente entrar nesse mercado, né? Se posicionar com um time muito bom, ou seja, entrar no momento certo, né? Então, onde que a gente entraria aqui? Olha só o que o mercado formou após toda essa configuração, todo esse contexto, né, que eu construí aqui com vocês. Olha só o que ele montou. Olha aqui, ombro, cabeça, ombro. Tá vendo? Um padrão gráfico dentro de contexto. É aquilo que eu falo com vocês, padrão gráfico funciona muito bem, se ele estiver bem contextualizado, se ele estiver dentro de contexto. Então aqui a gente teve uma formação de um OCO aí, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, e com uma configuração maravilhosa, que é exatamente essa aqui. A gente tem a linha do pescoço, né? A neckline, que é essa região aqui em cima, a linha do pescoço, e a gente pode projetar ela aqui para baixo, pegando aqui no ombro esquerdo, e olha só onde que a gente teve o ombro direito. Exatamente nessa linha projetada. Então, quando a gente tem essa configuração, aqui é um ótimo ponto para a gente entrar, com uma posição comprada. Então, a gente compra aqui, coloca o stop abaixo da cabeça, e o take na região da estrutura aqui, né? Na parte de cima da estrutura, aquela estrutura lá do H1. Né? A gente tem essa possível acumulação aqui no H1. E toda essa configuração também, a gente tinha o apoio desse imbalance aqui em cima. Então a gente tinha a região de imbalance, né? Eu passo aí para vocês direto o que é o imbalance, que é esse desprendimento do preço aqui, bem amplo. Então o preço tende a voltar nessas regiões para fechar esse imbalance. Não deu outra, tá vendo? Ele sempre volta. Olha aí. Então a gente tinha essa região de imbalance, o preço voltou lá em cima. A gente poderia ter segurado essa operação, né, na expectativa do fechamento desse imbalance. Só que aqui também é um ótimo ponto para realizar essas operações dentro de estruturas de Wyckoff. O topo da estrutura é sempre um ótimo ponto para a gente estar realizando o lucro. Então aqui a gente teve uma operação, vamos supor que a gente realizou o lucro aqui, ótimo. E nessa região, olha só como é que o preço volta sem volume nenhum. Então a gente veio fazer um teste, porque aí agora se a gente joga aqui no H1, a gente teve toda essa região aqui. Deixa eu pegar um pincel, olha só. Toda essa região aqui, toda essa região foi o spring, né? Então isso tudo aqui foi um spring, a gente tinha liquidez, 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 o preço furou dentro da estrutura de Wyckoff, e aí a gente tem toda essa região aqui como um spring, o preço subiu, voltou com baixo volume, olha só o volume, aqui no gráfico de H1, olha como é que o volume está baixo, nesse teste, olha como é que o volume está crescente, nessa alta, ou seja, intenção na alta, desinteresse na baixa, a gente veio fazer um teste aqui, então aqui a gente pode colocar que isso tudo aqui foi um
Spring. Então aqui a gente está no Spring. E aí a gente joga para cá. E isso aqui foi o teste. Isso aqui foi o teste do Spring. Então aqui a gente teve um teste bem sucedido, com baixo volume, que é o que a gente quer ver. Então a gente joga de novo no 15 minutos. Né? É o que eu falo para vocês, o mercado ele é fractal. O que é um mercado fractal? É uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades se repetem em qualquer tempo gráfico. Né? Ou seja, está um dentro do outro. Então a gente tem que estar sempre navegando entre todos os tempos gráficos e dessa forma a gente consegue construir um contexto e a partir da construção de um contexto a gente consegue atuar de forma objetiva no mercado. Então aqui a gente tem mais uma posição de compra, qualquer região aqui, né, nessa faixa aqui, a gente pode estar entrando por conta de todo o viés dessa região aqui ser uma região de teste. Então 50% dessa região aqui seria um ótimo ponto para entrar. A gente coloca o stop abaixo dessa região aqui da cabeça daquele OCO e do ombro direito. Vou colocar embaixo da cabeça sem problema nenhum. Uma região bem segura para colocar. E aí agora a gente pode estar surfando, porque o que a gente teve aqui? A gente teve uma captura de liquidez, a gente teve o Spring, o preço subiu com volume crescente, veio fazer o teste com volume descendente. Então a gente tem tudo para agora sim a gente romper a estrutura e fechar aquele imbalance. Então não só o rompimento da estrutura, como tinha um imbalance também. Então tudo confluenciando para quê? Para a gente continuar na operação e segurar até o fechamento do imbalance. Então a gente pode traçar um alvo de Fibonacci aqui, que eu acho que a gente vai chegar numa... Opa, peraí. A gente pega aqui, a gente pode traçar dessa região, o alvo de Fibo, joga aqui embaixo, e aí a gente tem 161% dessa pernada aqui para baixo, né, dessa possível onda 2 aqui, e aí a gente tem esse movimento. Aqui seria um ótimo ponto para fechar essa operação, porque a gente já estaria fechando esse imbalance, né? Ou fecha aqui em cima, a gente tinha uma região de valor aqui que eu tinha marcado, e o final do imbalance também. Mas aqui, né, em 161% é um ótimo ponto, mais uma operação. Então, duas operações aqui no Bitcoin foram muito bonitas, né? Eu, particularmente, não cheguei a pegar elas, mas eu queria passar muito para vocês, porque tem muito contexto técnico, e eu acredito que dessa forma, quando a gente vai pegando e analisando o trade que aconteceu no dia ou em algum momento, e todo estudado dessa forma, acho que é uma forma muito didática de todo mundo aprender, e eu acho maravilhoso, porque é prático e é na prática. É prático e é na prática, né? Então é muito bom. A gente tem uma operação aqui de 6 vezes o risco e outra de 9 vezes o risco aqui. Muito bom. E aqui em Ape, quero mostrar para vocês, só para fechar o vídeo, a gente coloca aqui no H1, eu até mostrei alguma operação aqui, foi essa operação, essa aqui, ó. Eu mostrei essa operação para vocês, que eu tinha pego. Então a gente estava nesse final de ciclo de Elliott, a gente teve uma onda 2 aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Uma onda 2 aqui embaixo simples, a gente teve uma acumulação, né? O preço acumulou, começou um movimento de tendência, ou seja, aqui a gente tem a causa e aqui a gente tem o efeito. O efeito dessa causa, de fato, a gente tinha aqui uma acumulação. Né, o efeito da causa foi uma tendência de alta, então a gente estava diante de uma acumulação. A gente começou aqui a contagem das ondas, onda 1, onda 2 simples, onda 3, onda 4 complexa, uma distribuição de Wyckoff, e aí a gente tem a onda 5 capturando a liquidez acima dos topos nivelados na onda 4. Então aqui a gente teve a onda 4 nivelando esses topos, e aí a gente tem a onda 5 capturando a liquidez acima desses topos. Então quando a gente tem isso, a gente presenciou aqui também uma divergência no RSI. Estou passando rápido porque eu já expliquei toda essa operação aqui para vocês, né, em outro vídeo. A gente voltou aqui para dentro da estrutura, fez um pullback com baixo volume e a gente montou essa operaçãozinha aqui. O preço caiu até muito mais. A gente teve uma queda aqui de quase 20%. Foi uma bela operação. E aí a gente teve a formação aqui do quê? Uma onda A, onda B, triangular. E aí a gente pode estar vindo trabalhar uma onda C. Então eu gostaria de pegar essa operação. Eu cheguei a entrar nessa operação aqui, eu joguei no gráfico de 15 minutos. Peraí, vou voltar aqui no H1, olha só que bonito isso aqui. Eu acho que eu não cheguei ainda a explicar isso para vocês sobre o ABCDE de Elliott, né? Dentro de triângulos. Então vou passar aqui rapidinho. Olha só. Isso aqui é bem interessante.
Então a gente tem uma formação de um triângulo, né? Todo mundo conhece, né? O triângulo, cunha e tudo mais. A gente tem um triângulo, seria isso aqui. Então a gente pega aqui o preço, ele vem se movimentando. E aí ele vem, rompe. Isso aqui é um triângulo. Então, dentro do estudo de Elliott, a gente tem esse estudo do triângulo, e aí o Elliott diz que dentro dos triângulos a gente tem as contagens das ondas da mesma forma, porém é em ABCDE, né? E aí a gente teria aqui a onda A, onda B, onda C, onda D e a onda E. Isso aqui seria um ABCDE de Elliott. Isso aqui é muito bom para a gente confluenciar com outras questões, é um padrão bem interessante. Eu particularmente gosto muito do triângulo, de um padrão gráfico do triângulo, ainda mais quando a gente consegue contar essas ondas dentro do padrão, porque aí a gente consegue ver de fato onde que a gente vai ter o rompimento, né? Porque na maioria das vezes o triângulo ele segue a tendência, só que quando a gente tem essa contagem de forma dando, por exemplo, a onda E aqui em cima, a gente vai entender que de fato a gente vai romper para baixo. Estão entendendo? Então a gente tem essa configuração, ABCDE, e aí a gente tem uma característica onde a onda E ela costuma perder a linha do canal, a linha do triângulo, perdão. A onda E ela tende a perder a linha do triângulo. Então o que a gente tem aqui? Que foi o gatilho para mim entrar nessa operação. Olha só. A gente tem aqui perfeitamente a onda A, B, C, D, E. E a onda E está perdendo aqui a linha do canal, a linha do triângulo. Então foi aqui que eu montei a posição. Entrei vendido aqui, eu botei, foi no gráfico de 15 minutos, né? Eu dei uma refinada no tempo gráfico menor. Então a gente teve aqui, eu entrei acima um pouco desse teste, eu dei uma antecipada na entrada. Por conta de todo esse contexto, né? Então eu coloquei o stop aqui em cima e o meu take estava lá embaixo. Meu take está aqui embaixo, nessa região, tava, né, aqui embaixo. Aí o que aconteceu? O preço voltou aqui para cima, tinha uma operação aqui de 15, 16 vezes o risco, linda, com um contexto maravilhoso para surfar essa onda C. E eu peguei essa operação ontem, meu stop estava aqui em cima, o preço se desenvolveu, caiu aqui cerca de 4%, se não me engano. Caiu 4%. E aí, quando ele chegou nessa região aqui, mais ou menos, eu peguei meu stop, que estava aqui, e coloquei no 0 a 0. Então, eu coloquei meu stop no 0 a 0, não tinha mais nenhum risco, não realizei nenhuma parcial, deveria até ter realizado alguma parcial, costumo, né? Quando o preço dá uma andada boa, eu já realizo uma parcial, coloco meu stop no 0 a 0, porque aí eu já garanto o lucro, né? Isso é muito bom fazer. Então, é uma dica aí que fica para vocês. Também, quando o preço começar a andar a seu favor, pô, coloca o stop no 0 a 0 e realiza um pouco de lucro, realiza 5%, 10%, 15%, 20%, sei lá. Vai do gosto de cada um ali do momento, mas é importante essa realização de parcial. Eu não realizei uma parcial aqui, queria pegar o movimento, coloquei o stop no 0 a 0, já não tinha risco nenhum na operação, e o preço desenvolveu bem, voltou, pegou meu stop, saiu no 0 a 0 da operação sem problema nenhum. E aí a gente está nessa derivinha aqui, porque eu ainda estou com esse viés da gente fazer essa onda C. Eu ainda estou ainda estou achando que o preço vai fazer essa onda C, só que eu preciso de indícios mais objetivos para mim fazer uma nova entrada aqui. Então a gente tem essa possível deriva nesse canalzinho, a gente pode até contar umas ondas aqui dentro, né? A gente pode contar aqui uma onda 1, onda 2, uma onda 3. Eu gostaria de ver o preço fazendo uma onda 5 nessa região. Então aqui seria um ponto, caso o preço batesse aqui e absorvesse, eu conseguisse ver a entrada de fluxo vendedor aqui em cima, ou seja, candles sendo absorvidos, né? Pressão vendedora entrando, e de fato aqui seria um ponto bom para mim entrar, fazer uma nova entrada nessa região para a gente estar vindo surfar esse viés de baixa aqui que a gente pode ter e confluenciaria com esse 4 horas do Bitcoin fazendo esse movimento de baixa também. Porém, a gente
somente se o preço chegar nessa região aqui em cima, que eu vou entrar, e se chegar aqui fazendo essa onda 5 com volume baixo, perdendo esse topo aqui, a gente vem enxergando uma divergência no RSI. Então, vamos ver como é que está o RSI aqui. A gente tem uma pequena divergência, tá vendo? A gente até tem uma pequena divergência. Então, seria muito interessante se a gente fizesse essa onda 5 aqui e o preço ficasse, o RSI chegasse por aqui, assim, mais ou menos, tá vendo? Aí estaria bem divergente e aí a gente consideraria que a gente está tendo uma divergência, aquele padrão, né? A gente teria aquele padrão que eu mostrei para vocês no Bitcoin também, que a gente teve, só que foi na baixa, onde a gente tem 3 topos, um rompendo o outro, pouca coisa, né? Rompe a máxima, mas não tem muita continuação, aí o outro vem, rompe de novo a máxima, mas não tem muita continuação, e você joga no RSI, tá os 3 topos divergentes, né? Então a gente tem aquela configuração muito interessante. Então se a gente tivesse isso aqui, seria realmente um gatilho muito bom para entrar nessa operação. Vamos ver. Aqui já está aparecendo que nem vai conseguir chegar a fazer essa quinta onda, já vai cair aqui para baixo. Caso caia com volume forte e venha aqui em cima de novo, fazer um pullback nessa LTA com muito baixo volume, demonstrando, e aí chega aqui a gente tem algum tipo de absorção. Realmente eu gosto de ver quando entra pressão vendedora, né? Quando a gente tem testes bem sucedidos, quando o volume está apoiando o movimento, quando a gente tem divergência indicando que de fato não está tendo mais interesse naquele movimento, seja de alto, seja de baixo, e o interesse agora está sendo para o outro lado. Então eu gosto de ver essas coisas para de fato entrar. E então fica aí a dica. Vou ficar analisando isso aqui. Caso faça esse movimento, eu provavelmente vou entrar nessa operação. Se não fizer do jeito que eu estou querendo, eu não vou entrar. Então isso é uma dica muito importante também. A gente deve sempre estipular regras e fazer uma análise objetiva. Então a gente faz uma análise objetiva e estipula regras, como eu falei. Se o preço chegar aqui em cima, fizer essa onda 5, com baixo volume, com divergência no RSI, e chegar ali em cima e de fato absorver, né? A gente vê a oferta absorvendo a demanda, ou seja, candles de absorção, de fato, com certeza eu vou entrar nessa operação novamente para surfar esse viés todo aqui que pode vir a acontecer. Ou se ele perder aqui para baixo com bastante volume, fizer um movimento de baixo e vier aqui em cima novamente, fazer um teste nessa LTB, né, um pullback, aí, né, que eu estou falando é isso aqui, ó. Gostaria de ver o preço subir aqui em cima, dessa forma toda que eu falei, aí sim dá para montar uma posição aqui e ver se ele faz esse movimento. Ou, se ele perder aqui, aí ele tem que perder com volume forte de venda, voltar com volume baixo de compra, e aí sim para a gente vir fazer esse movimento. Então, esses dois cenários, caso ele faça isso, fica muito interessante. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir e fui!